Capítulo 101 Returning to Stolen City. Corvisquire voava à frente, enquanto Shiro corria pelo deserto com Growlithe ao seu lado. Após vencer sua primeira batalha com facilidade, o Pokémon do tipo Fogo estava excepcionalmente animado. Ele corria e saltava com a língua para fora, sacudindo a cabeça freneticamente. A pelagem alaranjada em seu corpo ondulava a cada movimento, cobrindo a maior parte das marcas pretas por baixo. Cor. Logo, Corvisquire gritou lá de cima, circulando no mesmo lugar enquanto avistava seu próximo oponente. Ele empinou as asas e mergulhou mais baixo, sinalizando para Shiro e Growlithe. Ao perceber o sinal, Shiro acelerou o passo. Depois de saltar sobre duas dunas baixas, finalmente avistou o alvo deitado em uma depressão na areia. Um Stunfisk. Mas não do tipo comum. Este era a forma de Galar. Seu corpo era marrom acinzentado, com uma cauda encolhida e barbatanas serrilhadas em ambas as extremidades. Parecia uma armadilha, com uma boca em forma de pokébola e padrões nas costas que lembravam pegadas de animais. Essa espécie de Stunfisk era muito mais agressiva do que a versão normal. O Stunfisk comum tem o tipo elétrico como secundário. Quando uma presa o toca, ele descarrega uma forte corrente elétrica para paralisá-la. Mas o Stunfisk de Galar tem o tipo aço como secundário. Seu corpo é como uma armadilha. Assim que algo pisa nele, ele se fecha com força suficiente para quebrar uma perna em um instante. O Stunfisk à sua frente jazia completamente imóvel na cova. O terreno baixo e a luz fraca dificultavam a visualização, com lama marrom depositada no fundo. Se alguém não estivesse prestando atenção, provavelmente pisaria nele e acionaria a armadilha. Shiro pensou por um instante e, em seguida, deu uma ordem com um gesto de braço para o cachorro curioso ao seu lado. Growlithe usou. Growlithe. O Pokémon do tipo Fogo ergueu a cabeça, abriu bem a boca e soltou um uivo longo e ecoante. O uivo era um movimento que aumentava o poder de ataque do usuário e de quaisquer aliados próximos. Shiro deu outra ordem. Continue usando o uivo até que seu poder de ataque esteja no máximo. Seguindo o comando, Growlithe uivou repetidamente. Depois de certo ponto, o aumento de força tornou-se quase imperceptível. Em pé no topo da pequena duna, Shiro observava em silêncio o Stunfisk deitado na areia lamacenta abaixo. Ele concentrou o olhar e as informações sobre a criatura surgiram em sua mente. Nome: Stunfisk. Tipo: Aterrado Aço. Nível: 29 intermediário. Habilidade: Mimetismo. Item segurado: nenhum. Seu nível não era muito alto, exatamente o ideal para o Growlithe lidar. A habilidade Mimetismo permitia que o Pokémon mudasse seu tipo com base no terreno. Por exemplo, se outro Pokémon ativasse o Campo Gramado, Stunfisk se tornaria um Pokémon do tipo Grama e se beneficiaria desse efeito de campo. Mas, neste cenário desértico atual, essa habilidade não seria de muita ajuda. Em seguida, ele voltou sua atenção para seus próprios Pokémon. Nome: Growlithe. Tipo: Fogo. Nível: 25 intermediário. Habilidade: Fogo Relâmpago. Item segurado: nenhum. O Flash Fury tornava o Growlithe imune a golpes do tipo fogo. Se atingido por um, ele na verdade ficava mais forte, potencializando seus próprios golpes do tipo fogo. Era uma habilidade útil e confiável. Nesse momento, Growlithe permanecia em posição de sentido, concentrado, com os olhos fixos no Stunfisk imóvel. Aguardava pacientemente, ansioso pelo próximo comando. Shiro atendeu ao seu desejo. Comece com Ember. Growlithe abriu suas mandíbulas, uma chama se formando em sua garganta. Um jato espesso de fogo disparou para frente, atingindo a caixa de areia com precisão e incendiando a área onde o Stunfisk jazia. Embora ainda em nível intermediário, a força natural e o treinamento sólido de Growlithe tornaram seu Ember quase tão potente quanto um flamethrower usado por alguns Pokémon do tipo fogo de nível avançado. O Stunfisk de Galar, por ser do tipo terra e aço, era especialmente vulnerável. Enquanto o tipo terra recebia dano neutro de fogo, o tipo aço era fraco contra ele. Essa combinação tornava o ataque brasa devastador. Stun. Com um grito penetrante, o Stunfisk despertou de repente, seu corpo agora carbonizado e fumegante. Ele bateu a cauda no chão e se lançou no ar para escapar das chamas, marcas de queimadura escurecendo sua forma achatada. Atordoar. Mas Growlithe não desistiu. Seus olhos acompanharam o alvo no ar, chamas saíam de sua boca, seguindo os movimentos erráticos do Stunfisk em pânico. Finalmente, levado ao limite, o Stunfisk, já quase sem forças, não aguentou mais. Virou-se e saltou para a duna de areia atrás de si, sem sequer olhar para o seu atacante enquanto fugia. Legal.
Shiro assentiu e continuou. Prolite, use roda de chamas. Persiga-o. Onar. Prolite latiu vigorosamente, depois abaixou-se e incendiou-se num vórtice de fogo giratório, avançando como uma roda em chamas. A bola de fogo flamejante cruzou a areia num instante, sobrevoando dunas e vales com facilidade. Num piscar de olhos, alcançou o Stunfisk em fuga. Com seu poder de ataque amplificado por uivos anteriores e aproveitando a desvantagem de tipo de Stunfisk, o Flamewheel de Growlithe atingiu o inimigo com força avassaladora. O impacto lançou o Pokémon de corpo achatado a mais de 10 metros de distância, fazendo-o cair com força na areia e parar derrapando, completamente imóvel. No chão, o Stunfisk carbonizado e fumegante não se movia. Havia perdido a capacidade de lutar. Rosa, Rosa. Growlithe trotava orgulhosamente em direção ao seu oponente caído, claramente com a intenção de arrastar o Stunfisk torrado de volta. Não. Vote. Tiro gritou, acenando com os dois braços. Quando Growlithe não obedeceu, ele suspirou e pegou sua Pokébola, recolhendo-o remotamente com um clarão de luz. Bzzzt, bzzzt. Nesse instante, o dispositivo de comunicação em sua cintura começou a vibrar intensamente. Voshire. Tiro pegou o telefone para atender. Uma voz rouca e envelhecida veio do outro lado da linha. Tiro, traga a sua equipe para Stoneseed imediatamente. Já chegamos e até trouxemos a emissora de TV da empresa. Todos estão esperando por você. Entendido. Já estamos indo, respondeu Shiro, encerrando a ligação às pressas. Ele pegou uma Pokébola e recolheu Corvisquire, que havia pousado em seu ombro, e então chamou outro Pokémon. Vamos lá, Dracaoco. Leve-me de volta. Tra. O Pokémon do tipo dragão surgiu com um zumbido suave, deslizando atrás dele e o erguendo gentilmente pelos ombros. Com movimentos suaves e rápidos, alçou voo e correu de volta para o acampamento. Em menos de um minuto, eles já estavam de volta perto das paredes em ruínas e da fileira de tendas. Marvin já tinha arrumado suas coisas e estava de pé com a mochila nas costas. Nessa encostou-se na parede, de braços cruzados, esperando calmamente. Desculpe o atraso, disse Shiro, olhando em volta. Onde está Alistair? Ele seguiu em frente em direção a Stoneseed. Saiu há apenas alguns segundos, então não apressa, respondeu Marvin, inclinando a cabeça para trás, com as mãos atrás da cabeça e caminhando a passos largos em direção à cidade. Shiro assentiu com a cabeça e o seguiu sem dizer uma palavra. Algum tempo depois, os quatro se reagruparam na base da ampla escadaria de pedra nos arredores de Stoneseed. Com o fim das tempestades de areia, a vista lá de cima era deslumbrante, picos castanhos escuros sob um céu azul brilhante e uma cidadezinha acolhedora construída nas encostas. Mas os degraus ainda estavam soterrados sob grossas camadas de areia. O pé de Shiro afundou com um estalo e ele teve que puxá-lo para fora antes de continuar subindo. Logo chegaram à rua principal da cidade, que ainda estava coberta por uma grossa camada de areia. Os moradores lotavam as ruas, ocupados varrendo a sujeira em frente às suas casas. Quando Shiro e seu grupo apareceram no campo de visão, os moradores da cidade, vassoura e pá de lixo em mãos, endireitaram-se um para olhá-los. São eles, os treinadores da liga que pararam a tempestade de areia? Sim, esses quatro. O repórter os mencionou antes. Heróis. Eles são verdadeiros heróis. Capítulo 102. Interview. O líder de ginásios Pikemut agora tem um nome. Decidi dar um a ele. Posso sugerir um nome melhor. Asterisco, asterisco, asterisco. Os sussurros entre os moradores de Stoneseed aumentaram de volume. As pessoas pararam o que estavam fazendo, permanecendo imóveis como se prestassem uma homenagem silenciosa. Seus olhares se fixaram nas quatro figuras que caminhavam pela rua principal. Shiro fingiu não ver nem ouvir nada. No momento, a prioridade máxima era encontrar a vovó Shai e ajudar os profissionais a concluir a missão. Ao lado dele, Marvin parecia igualmente despreocupado. Com as mãos cruzadas atrás da cabeça, caminhava com um ar de confiança descontraída, como um herdeiro mimado em um passeio casual. Alistair e Nessa, por outro lado, estavam visivelmente desconfortáveis. Ambos mantinham a cabeça baixa, tentando evitar o olhar da multidão. Essa tal tempestade de areia e o ataque de Pokémon selvagens, no fundo, tudo foi obra do macrocosmos. Foi uma conspiração em grande escala. Eles mergulharam a vida dos moradores no caos apenas para atingir seus próprios objetivos egoístas. Haviam-se passado apenas alguns dias, mas Stoneseed já estava em completo caos. Como uma panela de sopa de legumes fervendo, tudo era uma bagunça.
E nos lugares que não podiam ver, provavelmente havia inúmeros corpos, pessoas que foram atingidas no fogo cruzado e não conseguiram escapar. E quem realmente resolveu a revolta Pokémon nem foram eles. Foi o Leão. A equipe especial deles quase não teve participação nisso. Enquanto Shiro caminhava pela rua, ele não parava de observar os arredores, procurando por qualquer vestígio dos funcionários da Macrocosmos. Logicamente, se a vovó Shai os havia convocado, a empresa já deveria ter agido. Mas até então, tudo o que tinham visto eram multidões de moradores os cobrindo de elogios. Parecia tudo encenado, como se estivessem em uma peça de teatro. O pensamento passou pela mente de Shiro, e naquele instante ele percebeu qual era o problema. Nesse instante, a voz de um homem ecoou de um beco próximo, amplificada por um alto-falante. Senhoras e senhores, estamos agora em Stone City após a devastadora tempestade de areia. E aqueles quatro no meio da rua, preciso dizer mais alguma coisa? São os treinadores heróicos que puseram fim a essa crise, conduziram os Pokémon selvagens descontrolados de volta às suas tocas e resgataram mais de uma dúzia de vítimas perdidas no deserto. Antes que Shiro pudesse reagir, a multidão empolgada se abriu em perfeita sincronia, formando um caminho como uma cortina que se abre. Um homem de terno azul claro, com o cabelo penteado para trás, um bigode bem aparado e um microfone na mão, surgiu de repente. Logo atrás, vinham 6 cinegrafistas musculosos, cada um carregando um equipamento de gravação volumoso. Num piscar de olhos, eles cercaram a equipe de Shiro, com as lentes apontadas para todos os lados, posando como profissionais experientes. Que diabos é isso? Ainda em choque, Shiro piscou quando o homem de bigode enfiou o microfone bem perto do seu rosto e perguntou: Jovem e valente treinador, posso perguntar o que o motivou a enfrentar a feroz tempestade de areia, aventurar-se na natureza selvagem, repelir os Pokémon selvagens e salvar aqueles em perigo? Shiro parou um instante para se recompor, depois olhou para o repórter, para a multidão bem preparada e para a cena claramente encenada. Sem pensar muito, respondeu: Justiça, é claro. Eu não podia ficar de braços cruzados enquanto Pokémon selvagens destruíam as cidades. Eu não queria ver o povo de Stone City e Balonlea sofrer, não enquanto eu ainda pudesse fazer algo a respeito. Maravilhoso. Os olhos do homem se arregalaram em admiração, e ele assentiu levemente. Então, elevou a voz. E posso perguntar, de onde você é? Que lugar você representa? Speakemut. Tiro respondeu em voz alta. Sou um treinador oficial da Liga de Speakemut. Enquanto isso, longe das câmeras, dentro do ginásio Speakmut. O líder de ginásio estava cercado por uma dúzia de pessoas, todas reunidas em frente a uma grande tela de televisão fixada na parede. Transmissão da Liga de Emergência? Relacionada aos desafios de ginásio? Está forçando todos os canais a mudarem? Vestido todo de preto, Silas cruzou os braços e liderou seus filhos e os líderes da equipe Riel que assistiam à transmissão com um olhar de desdém. A transmissão logo mudou para Stone City, mostrando os moradores comemorando antes de focar em Shiro e seus 3 companheiros de equipe. Que palhaçada é essa? Um dos cachorros da Rose. O que ele está tentando fazer agora? Silas zombou friamente. No sofá próximo, Pierce estava esparramado, vestindo uma roupa de estilo urbano em tons de magenta e branco, com o queixo apoiado na palma da mão. Quem se importa? Disse ele secamente. Só mais uma rodada de propaganda inútil da liga. No instante em que ele falou, todos os capitães da equipe e ela ao redor se apressaram em concordar com ele. Sim, com certeza. Concordo plenamente. O mestre Pierce tem toda a razão. Ao ouvir isso, Silas franziu a testa e latiu. Do que vocês, seus idiotas, estão falando? Silêncio. Ao mesmo tempo, a câmera da televisão focou no rosto de Shiro, seguindo o movimento do microfone. Após uma breve conversa superficial. Sou um treinador oficial da Liga de Speakemut, declarou ele na tela. No instante em que aquelas palavras saíram de sua boca, o ginásio mergulhou em um silêncio sepulcral. Os membros da equipe Yellow olharam ao redor, com expressões que variavam de confusão a inquietação. Nenhum deles conseguia entender o que estava acontecendo. Ao fundo, Marnie permanecia em silêncio, com os olhos fixos na televisão. Sua expressão era complexa. Por que ele? Ela se lembrava nitidamente de Shiro escapando por pouco de Speakmut não muito tempo atrás. Como ele tinha ido parar na TV, e como uma espécie de herói que salvou a cidade. O silêncio no ginásio se prolongou enquanto o repórter bombardeava Shiro com mais perguntas, desta vez sobre Speakmut. Conforme as respostas continuavam a surgir, uma certa verdade incômoda começou a se impor. Esse cara era mesmo da cidade deles.
Bem na frente, Silas apertou os olhos para a televisão e murmurou: Que tipo de absurdo é esse? Ele esfregou os olhos e se inclinou para frente, estudando o rosto na tela com crescente ceticismo. Ele é um dos nossos. Por que não o reconheço de jeito nenhum? Bom, talvez os pais dele morassem aqui, disparou um dos soldados. Sim, sim. Deve ser isso mesmo. Certo, totalmente. Parece correto. Uma onda de vozes ecoou em seguida. Alguns deles realmente sabiam quem era Shiro. Alguns conheciam fragmentos da verdade. Mas todos entendiam como as coisas realmente funcionavam na equipe Yell. Não era inteligente falar abertamente sobre a política interna. Até mesmo o líder de ginásio. Quem sabe se ele estava realmente desatento, ou apenas se fazendo de desentendido. De volta à tela, o repórter bigodudo inclinou-se novamente para a frente, segurando o microfone em direção a Shiro. E será que podemos saber o nome desse jovem e corajoso treinador? Eu sou Shiro, respondeu ele. Assim que as palavras saíram de sua boca, o repórter soltou um grito dramático, com os olhos arregalados de entusiasmo. Eu sabia. Já ouvi falar de você. Shiro, você é aquele famoso prodígio de Speakmute, não é? O que te traz até aqui? Está se preparando para o desafio de ginásio que se aproxima? Não, Shiro baixou a voz com um traço de tristeza nos olhos. Na verdade, não estou qualificado para competir. Não está qualificado. O homem praticamente gritou. Ele imediatamente começou a fazer uma série de palpites. Mas você é tão jovem, tão talentoso, sem sinais de lesão ou doença. Será que existe algum motivo oculto? Não me diga que a recomendação do líder de ginásio nunca chegou até você? Shiro hesitou, parecendo preocupado. De repente, o repórter bigodudo puxou um pedestre para dentro do enquadramento, um homem de uniforme com o logotipo da Macrocosmos. Ele enfiou o microfone debaixo do queixo do homem. Senhor, pode nos dizer quem recebeu o apoio da Academia Speakmute este ano? Foi o Pierce, disse o homem amargamente. Aquele músico de rock imprestável e obcecado por fama. A câmera focou no repórter, cujo rosto se contorceu em descrença exagerada enquanto ele perguntava: E qual é a ligação desse músico de rock com o líder de ginásio? O homem cuspiu as palavras com desgosto. Ele é o único filho do líder de ginásio. Capítulo 103. Missão complete. Dentro do ginásio Speakmute, uma dúzia de membros da equipe Yellow voltaram seus olhares para o sofá onde Pierce estava sentado. De jeito nenhum Pierce encarou a TV, completamente atônito. Levantou-se lentamente, com os olhos vidrados, observando o pai, a irmã e o grupo de recrutas da equipe Yellow. Em seguida, voltou a olhar para a transmissão ao vivo, o rosto contorcido em descrença. Abriu a boca como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. O que foi isso? Que absurdo foi esse? Ele não era para ser o gênio de Speakmute? Aquele a quem todos admiravam. O futuro do ginásio deles. Quem nessa cidade inteira conhecia esse tal de Shiro? De onde diabos ele surgiu? Sua mente estava repleta de perguntas, mas o choque o deixou paralisado. Colidir. Um copo de vidro voou da mesa e se estilhaçou contra a parede. Silas rugiu. Não existe mais nenhuma lei? Que tipo de pessoa faz essas coisas? Aquele desgraçado do Rose. Ele acha que a liga pertence só a ele? Que... Plan. Ele bateu com as palmas das mãos na mesa novamente, o som ecoando pelo ginásio. No instante em que ouviu o nome de Shiro, lembrou-se de um relatório recente de seus subordinados e do bilhete sobre um oficial desaparecido da equipe Yellow. Agora tudo fazia sentido. Aquela maldita Rose tinha atraído o garoto para longe e o transformado em um cão leal. O rosto de Silas se contorceu em fúria quando ele se virou para o filho. Rose. Não. Todos eles. Eles querem a nossa academia. Eles querem a sua vaga no desafio da academia, Pierce. Pierce olhou para o pai com o corpo tremendo. Abriu a boca novamente, mas ainda não conseguia falar. Então, deixou-se cair no sofá como se toda a força o tivesse abandonado. Ao redor deles, os membros da equipe Yelly instintivamente deram um passo para trás. Nenhum deles jamais vira o líder de ginásio tão furioso. De cabeça baixa, ninguém ousou falar. A maioria sabia algo sobre a situação de Shiro, mas ninguém tinha coragem de tocar no assunto agora. Marnie estava de braços cruzados, observando em silêncio o pai e o irmão. Seu coração estava tomado pela emoção. Talvez eu não devesse tê-lo deixado ir. Mas mesmo enquanto o pensamento lhe passava pela cabeça, ela sabia que não teria feito nada diferente. Ela nunca foi como o pai, nunca foi tão cruel. Mesmo se tivesse outra chance, provavelmente ainda deixaria Rokiri e Shiro escaparem. Ainda assim, por mais imperfeito que Speakmute fosse, era o lar dela.
Silas era seu pai e Piers era seu irmão. Marnie afundou ainda mais no conflito interno. Ela não tinha palavras para expressá-lo, então apenas manteve os olhos fixos na televisão, na tela. Quando o repórter bigodudo revelou a relação entre Pierce e o líder de ginásio de Spikemuth, a multidão ao seu redor explodiu em surpresa. Moradores locais e transeuntes exclamaram, percebendo o que havia acontecido, e logo começaram a cochichar e conversar em voz alta entre si. Eu sabia. Sempre suspeitei que havia algo de suspeito acontecendo com os participantes do Gym Challenge. Não é verdade? Um daqueles caras já entrou várias vezes e ainda não foi substituído. Ele é péssimo. Há algo muito errado com o desafio da academia. Um problema enorme. Isso precisa ser resolvido imediatamente. O burburinho da conversa abafava tudo mais. Seus murmúrios irritados tornaram-se o ruído de fundo por trás da expressão de dor do homem bigodudo, até que ele ergueu o microfone novamente, rompendo o ruído. Gente, eu também não quero acreditar nisso. Mas é a verdade. E o que podemos fazer a respeito? Qualquer um gostaria que seu próprio filho fosse o centro das atenções no desafio da academia. Ao terminar essa declaração, ele virou o microfone para Marvin, que havia se preparado silenciosamente em meio ao caos. O rosto de Marvin estava sério. Lenta e firmemente, ele começou a responder às perguntas do repórter. Em pouco tempo, o repórter bigodudo terminou de entrevistar os quatro. Segurando o microfone, ele enxugou os olhos com as duas mãos, deixando escapar algumas lágrimas. Então, com voz dramática, virou-se para a câmera e disse: Eu nunca esperava por isso. Se não fossem esses treinadores heróicos que salvaram Stone Seed e Balonleia, jamais teríamos descoberto os segredos tão obscuros por trás do desafio dos ginásios. Mas, por favor, não se preocupem. Já relatamos toda a situação ao nosso grande presidente Rose. O presidente Rose tomará a decisão mais justa e imparcial. Assim que ele terminou de falar, a câmera cortou para o escritório de Rose. Meus caros amigos, disse Rose, sentado com os cotovelos apoiados na mesa, as mãos entrelaçadas, em tom calmo e sério. Fui plenamente informado da situação. Como presidente da liga, prometo que a justiça será feita com os treinadores que foram tratados injustamente. Portanto, ele explicou brevemente que a Macrocosmos assumiria total responsabilidade e garantiria que esses instrutores tivessem uma oportunidade justa e empolgante, algo que também valeria a pena o público acompanhar. Vamos organizar batalhas entre alguns dos participantes atuais do desafio de ginásio e esses treinadores heróicos, cada um em suas respectivas cidades. Os vencedores ganharão o direito de continuar no desafio de ginásio e avançar para a Copa dos Campeões. Todos os detalhes serão divulgados pelos canais de notícias e documentos oficiais. ZZZZ. Assim que Rose terminou de falar, a tela da TV mudou novamente, mostrando agora imagens importantes da tempestade de areia que atingiu Stone Seed. O narrador explicou que a tempestade foi causada por um bando de Pokémon selvagens e agressivos do tipo Terra. Também foram exibidas imagens aéreas captadas de um ponto muito acima da zona de desastre. Apesar da distância, as ondas de areia que cobriam as montanhas e os vales eram claramente visíveis. De volta a Stone Seed. O repórter bigodudo encerrou rapidamente a transmissão ao vivo e acenou para que os cinegrafistas de terno atrás dele guardassem seus equipamentos. Eles começaram a desmontar o material e a se preparar para ir para casa. Entretanto, os moradores da cidade retomaram suas rotinas. Alguns varreram as ruas, limpando a areia das vias. Outros voltaram para suas lojas ou locais de trabalho. Um vendedor carregando uma cesta surrada correu em direção ao grupo de Shiro, tentando vender-lhes alguns produtos locais empoeirados. Marvin rapidamente espantou o vendedor imundo com um olhar de nojo. A empresa realmente pensa em tudo e, um serviço completo, suspirou Shiro, meio impressionado, meio resignado. Sempre que precisavam falar durante a transmissão, os caras grandes atrás das câmeras mostravam cartazes com as falas, caso eles esquecessem o que iam dizer ou não soubessem o que falar. Shiro percebeu de repente que a rua inteira estava repleta de artistas de rua. A princípio, ele pensou que aquelas pessoas estivessem sendo genuínas. Fui descuidado demais novamente. Ele bateu na testa e lembrou a si mesmo de permanecer alerta. Ah, o presidente Rose adora acelerar as coisas e dar um desfecho perfeito, disse Marvin, se espreguiçando e colocando as mãos atrás da cabeça, agora visivelmente mais relaxado. E, conhecendo-o, provavelmente toda essa transmissão já foi exibida em todos os canais. Depois de hoje, seremos ainda mais famosos do que a maioria dos desafiantes de verdade. ZZZZ. O comunicador no bolso de Shiro vibrou de repente. Ele o tirou e atendeu. Era uma mensagem de Shai.
Certo. Entendi. Ele guardou o aparelho e se virou para os outros. A vovó Shai e o vovô Edgar estão esperando no lugar onde nos deixaram. Dito isso, o grupo acelerou o passo, atravessando a cidade apressadamente, passando pelas montanhas e retornando à planície gramada onde haviam chegado inicialmente. Cor. 4 Corvic Knight já estavam à espera, batendo as asas e grasnando enquanto aguardavam, prontos para agir. Depressa, entrem. O velho Edgar debruçou-se para fora da cabine, acenando para que subissem a bordo. Alistair flutuou para cima, carregado por seu Haunter, e desapareceu na cabana de Edgar. Marvino seguiu a passos largos, entrando na cabana onde Shai estava. Tiro e Ness entraram nos seus logo em seguida. Os 4 Corvic Knight decolaram, suas asas cortando o ar enquanto subiam aos céus, rumo ao Windom. Capítulo 104 Doubs. Windom, Torre Rose. No último andar, dentro do escritório particular de Rose, a presidente da Macro Cosmos e presidente da Liga Pokémon de Galar. Com a proximidade do desafio dos ginásios, tudo na região precisava ser organizado adequadamente. Isso incluía a limpeza e preparação das principais cidades e rotas oficiais aprovadas pela Liga, a montagem dos ginásios para os desafiantes e a organização da programação das transmissões ao vivo. Ocupado como sempre, Rose debruçou-se sobre a mesa, com as sobrancelhas franzidas enquanto folheava várias pilhas grossas de documentos. Como cada líder de ginásio tinha diferentes níveis de controle sobre suas cidades e estilos de trabalho muito distintos, era quase impossível impor um sistema unificado. Alguns eram ricos e arrogantes, enviando relatórios repletos de informações desnecessárias, fingindo seguir ordens enquanto claramente as ignoravam. Zumbido. A porta do escritório abriu-se suavemente. Vestindo seu uniforme branco de secretária, Oleana entrou em silêncio, fechou a porta delicadamente atrás de si e caminhou diretamente até a mesa de Rose. O que é desta vez, Oleana? Perguntou Rose sem levantar os olhos, sua caneta deslizando lentamente sobre um relatório de Lamerlock. Ele esperava encontrar algo que pudesse usar para irritar a família Dragão. Com a expressão impassível de sempre, Oleana colocou uma pasta sobre a mesa dele e disse calmamente: a unidade especial concluiu a missão e resgatou com sucesso 17 membros do B5 que estavam presos nas ruínas. Leon também conseguiu deter os Pokémon selvagens descontrolados. A tempestade de areia em Stone City foi completamente contida. Não são todas boas notícias. Rose ergueu o olhar com uma expressão confusa. Há mais alguma coisa que precise ser relatada? Oliana fez uma pausa, pegou a pasta que havia colocado sobre a mesa e a deslizou para o lado, cobrindo a que ele estava lendo. Os pesquisadores envolvidos na exploração das ruínas se depararam com alguns problemas inesperados, e isso está relacionado ao Shiro da unidade especial. Quase todos os pesquisadores assinaram uma petição contra ele. Ah, é Ludo. Rose ergueu uma sobrancelha, intrigado. Ele folheou o arquivo rapidamente e compreendeu a situação. Interrogatório violento para obter informações, confinamento não autorizado, até mesmo a captura dos pesquisadores por caçadores de Pokémon. Um sorriso se espalhou lentamente pelo seu rosto enquanto ele girava uma mecha de seu cabelo preto entre os dedos. Isso é realmente algo impressionante. Para ele, contanto que nenhum dos pesquisadores envolvidos nas ruínas de Espada e Escudo tivesse morrido ou desaparecido, não importava. Métodos rigorosos eram esperados dos instrutores durante missões críticas. Além disso, Toshiro não conseguiu resgatar todos ilesos. Rose ponderou, batendo os dedos no arquivo. E o resgate foi 1 milhão de Poké-dólares. Ele quase deu uma gargalhada, puxando levemente os cabelos enquanto devolvia o arquivo para Oliana. 1 milhão de Poké-dólares. Parecia muito, mas para o rico presidente da Macrocosmos não passava de um monte de papel velho. O verdadeiro valor daqueles pesquisadores residia em suas próprias habilidades, fosse seu talento científico ou seu conhecimento dos segredos da empresa. Não havia como eles valerem apenas essa quantia. Rose não conseguia nem descrever o quão idiotas eram aqueles caçadores de Pokémon. Ele apenas deu uma risadinha e disse: dê ao Shiro uma verba extra de 10 milhões para gastos. De qualquer forma, estamos precisando de gente competente. E considerando que havia um treinador de nível de ginásio entre os inimigos, o fato de ele ter conseguido trazer todos de volta ilesos conta como uma grande vitória. Oliana abriu a boca para dizer algo mais, mas foi interrompida pela mão levantada de Rose. Eu sei que alguns desses pesquisadores foram treinados por você, mas eles se mostraram pouco cooperativos e arrogantes. Isso foi um bom alerta. Deixe que aprendam algo com isso. Depois, encontre uma justificativa e eu aprovarei mais 10 milhões em financiamento para a pesquisa para eles. Parece bom. Certo.
Oriana assentiu com a cabeça, pegou a pasta consigo, virou-se e saiu do escritório. Sozinho, Rose enrolou uma mecha de cabelo no dedo novamente e pegou o relatório sobre a exploração das ruínas. Viu uma espada e um escudo de madeira deteriorados. Mas os membros da B5 e do Esquadrão Especial que despertaram afirmaram não ter visto nada. Desapareceram sem deixar rastro. Rose murmurou para si mesmo, tocando um pequeno dispositivo circular preto no canto de sua mesa. Uma luz vermelha acendeu-se rapidamente. Era uma linha direta com os chefes das unidades de treinamento da companhia. Zzz. A ligação foi completada. A voz de Rose era baixa, calma, mas carregada de uma fúria contida. Continuem procurando. Monitorem todas as pessoas que estavam lá. Precisamos recuperar as armas ligadas aos heróis da espada e do escudo. Verifiquem especialmente aqueles que constam como mortos nos relatórios. Continuem investigando. Vejam se alguém fingiu a própria morte e fugiu com os artefatos. A empresa cooperará com a sua equipe. Entendido, responderam várias vozes em uníssono antes de a linha ficar em silêncio. Essa exploração foi ao mesmo tempo um sucesso e um fracasso. Eles descobriram verdades valiosas sobre as lendas, mas os itens mais importantes desapareceram. Só de pensar no roubo, Rose sentiu uma chama se acender no peito. Tudo poderia ser posto em risco: o experimento, o plano, principalmente o trabalho relacionado a Eternatus. Seus olhos se estreitaram enquanto ele agarrava os cabelos perto da têmpora. A espada e o escudo. Não importa o custo, o experimento deve continuar. Enquanto isso, no primeiro andar da torre, Rose, Shiro e seu grupo acabavam de sair do táxi Curvic Knight e entrar no prédio. Quando estavam prestes a entrar no elevador, a vovó Shai de repente ergueu sua bengala de metal e gritou: "Vocês quatro, tenho algumas perguntas para vocês." Shiro e os outros pararam e se aproximaram dela. O velho Igar ficou de lado, de braços cruzados, observando os quatro em silêncio. Vocês. O olhar de Shai era afiado como agulhas, perfurando seus rostos como se pudesse atravessar qualquer mentira e enxergar a verdade. Já viram uma espada de madeira ou um escudo de madeira? Ambos velhos e apodrecidos. Que espada e escudo de madeira? Já não tínhamos falado disso, disse Marvin com um tom de irritação enquanto coçava a nuca. Tínhamos acabado de chegar quando algo nos nocauteou. Nem sequer vimos como era o lugar por dentro. Acordamos ao mesmo tempo que a equipe B5. Marvin, eu não estou te acusando. Shai disparou, batendo a bengala no chão. O que eu estou perguntando é se você viu algum membro do B5 agindo de forma estranha, saindo do grupo, andando escondido por aí. O Nessa franziu a testa, pensando por um momento antes de balançar a cabeça negativamente. Alistair, no entanto, permaneceu em silêncio, como um fantoche, sem dizer uma palavra. Sob a máscara branca e oca, seu olhar se voltou para Shiro. Os Clopes já havia lhe dito que Shiro fora o primeiro a desmaiar, e quando todos acordaram e o encontraram, sua posição havia mudado significativamente. Até mesmo Gastly e Drape, que estavam dormindo lá dentro, foram recolhidos por Shiro. Aquele que despertava mais suspeitas era ele. Aos olhos de Alistair, Shiro parecia calmo e sereno, assentindo ocasionalmente com a cabeça. Capítulo 105 Secrete. Alistair tinha quase certeza. Shiro tinha algo a ver com o desaparecimento da espada e do escudo de madeira. Mas o que isso tinha a ver com ele? Alistair, você sabe de alguma coisa? Vovó Shai se virou para olhar para o menino ao seu lado. Lentamente, Alistair ergueu a cabeça. Os olhos fundos por trás de sua máscara pálida pareciam incapazes de falar. Aê, o que será que meu pequeno aluno sabe? Edver suspirou e se colocou entre Shai e os outros, pegando a mão de Alistair. Todo mundo sabe que essa criança tem autismo. O que será que ele viu? Suspiro. Balançando a cabeça, o velho conduziu o menino para fora do prédio. Os dois desapareceram rapidamente da vista de todos. Shai permaneceu em silêncio por um longo momento. Seus olhos se voltaram para Shiro e Nessa e então discretamente observaram os funcionários da empresa atrás do balcão que não paravam de olhar para eles. Pensem bem. Se lembrarem de alguma coisa, nos avisem, gritou ela, enfatizando deliberadamente a palavra anos. Em seguida, acenou com a bengala, sinalizando que era hora de irem embora. Sim, sim. Marvin acenou com a mão e respondeu casualmente, depois entrou no elevador com os outros dois. Essa empresa inteira é uma bagunça. Uma espada e um escudo velhos e quebrados, e eles querem investigar como se fosse a coisa mais importante do mundo, resmungou ele, virando-se em seguida para Shiro. Todo mundo sabe que chegamos atrasados. Você até entrou sozinho para ajudá-los, desmaiou por sabe-se lá quanto tempo e ainda ficou doente. Sim,
Shiro tentou manter a voz calma, mas sua mão estava apertada com força em volta da Pokébola no bolso. Sua palma estava úmida de suor e ele podia sentir o desconforto frio e pegajoso se espalhando por suas costas. A espada e o escudo que a vovó Shai queria examinar estavam bem ali na mochila dele. Se a Macrocosmos tivesse adicionado qualquer tipo de tecnologia de escaneamento psíquico nas entradas, ele teria sido completamente exposto. Ficou claro que os pesquisadores já haviam relatado tudo a Rose, e ele claramente dava muito valor à espada e ao escudo. Ele provavelmente sabia o que estava retratado nos murais dentro das ruínas. Jimmy. O elevador parou no 12º andar. Tiro se despediu de Marvin e Nessa e seguiu em segurança para seu quarto. Assim que entrou, abriu rapidamente a mochila, enfiou a espada e o escudo ainda mais fundo no fundo da bolsa e libertou Corvisquire, Gassi e Growlithe um após o outro. Só depois de ser cercado por seus Pokémon, Shiro finalmente soltou um longo suspiro e se deixou cair no chão ao lado da cama. Por sorte, ele havia desmaiado após receber o poder de Zacianis Zamazenta, o que fez com que ele perdesse completamente o campo de visão de todos e acordasse do lado de fora da caverna de cristal. Ninguém suspeitaria de um doente que se aventurou sozinho na floresta e precisou ser carregado para fora. Até mesmo a atenção de Rose estava agora voltada para os membros mortos do B5 que os outros haviam relatado. Mashiro pensou na bandagem que dos Clopes havia enrolado em seu braço. Se Alistair prestasse atenção suficiente, o garoto poderia deduzir, a partir de pequenos detalhes, que ele teve bastante tempo para se movimentar e que muito provavelmente foi ele quem pegou a espada e o escudo. E pelo olhar de Alistair mais cedo. Tiro bateu na testa, pensando que estava apenas sendo paranoico. Com a personalidade do garoto, mesmo que soubesse de algo, provavelmente não diria uma palavra, a menos que alguém muito próximo perguntasse diretamente. Mas mesmo essa possibilidade não era nula. E se aquele velho Dar tivesse notado algo e, casualmente, feito algumas perguntas? E se Alistair tivesse contado tudo? Pior ainda, e se Dar de repente perdesse a cabeça e simplesmente o denunciasse diretamente para Rose? Mesmo que fosse apenas uma questão de espada e escudo, Rose não perderia a cabeça. Mas depois disso, tudo ficaria mais difícil. Ele definitivamente ficaria sob a vigilância do presidente. Se algum dia quisesse deixar a empresa ou mesmo a região de Galar, essa chance desapareceria no momento em que algo assim acontecesse. E não havia como ele ficar com a espada e o escudo até então. Contudo, ele já havia feito uma promessa aos cães de espada e escudo e até mesmo pegado um pouco mais deles. Quando chegou a hora. Sob os olhares confusos de Corvisquire e Gastly, Shiro se levantou de repente. Seu corpo cansado, que estava pronto para descansar, agora estava completamente desperto. Ele começou a andar de um lado para o outro no quarto. A verdadeira questão era esta: tudo até então não passava de um palpite. Nada daquilo poderia sequer acontecer. Mas, se acontecesse, não haveria como voltar atrás. Será que devo mesmo ir falar com o Idade e tentar chegar a um acordo? Mesmo na pior das hipóteses, ainda pode haver tempo para isso. Shiro ficou parado, repassando cuidadosamente tudo o que havia acontecido desde que saíra das ruínas. Assim que confirmou que apenas Alistair poderia ter descoberto aquilo, tomou uma decisão. Recolheu seus Pokémon, caminhou até a porta e abriu. Em vez de ficar sentado se preocupando se alguém mais poderia saber, se Rose poderia saber, era melhor lidar com isso ele mesmo. Pensar demais só seria perda de tempo. Ele precisava agir e corrigir quaisquer pontos fracos antes que se tornassem problemas reais. E se chegasse a hora da negociação, por acaso ele tinha um sablei sobrando que não precisava. Era também do tipo fantasma e um forte por sinal. Deveria ser o suficiente para oferecer como parte do negócio. Atrás do edifício Macrocosmos. Vestido com roupas pretas simples, Igar segurava a mão de Alistair enquanto caminhavam pelo jardim em direção à área de treinamento. No caminho, o velho virou a cabeça e perguntou baixinho: Alistair, você sabe de alguma coisa? O menino ficou paralisado por um instante, depois olhou lentamente para sua professora. Te peguei, não é? Edgar deu-lhe uma cutucada brincalhona com o dedo. Acha que eu não te conheço? Se você realmente não soubesse de nada, teria dito algo claro agora mesmo. Mas, em vez disso, não disse nada e ficou só olhando para as pessoas. Isso significa que você está com alguma coisa na cabeça, mas não quer dizer. Acertei. Alistair baixou a cabeça rapidamente. Após um momento de silêncio, murmurou: É alguém da nossa equipe. Pare com isso. Edgar imediatamente ergueu a mão e o interrompeu. Não me diga. Não quero saber quem é. Mas Alistair pareceu confuso ao olhar novamente para o velho. Se ele não queria saber, por que perguntar? Afinal?
Se fosse alguém da B5 ou algum impostor que roubou algo e tentou desaparecer, eu diria para me avisar imediatamente. Eu até denunciaria e assumiria a responsabilidade, disse Edgar, dando de ombros. Mas se for alguém da sua equipe? Ele se abaixou, baixou a voz e cobriu parcialmente a boca enquanto falava. E se é seu amigo? Vocês estão todos do mesmo lado. Vocês devem guardar os segredos uns dos outros. É isso que significa ser amigo. Macrocosmos e Rose. Eles não têm nada a ver com você, certo? Certo. Alistair olhou para o professor e assentiu. Entendi. Edgar endireitou-se e deu uma rápida esfregada na cabeça do garoto. Muito bem, então, vamos treinar. O jardim estava quieto e sereno. Até mesmo os Pokémon selvagens se mantinham afastados daquele lugar. Alistair caminhou à frente, seguindo a trilha estreita até chegarem à área de treinamento. Lá, ele pegou suas Pokébolas e liberou sua equipe. Mimikyu surgiu primeiro, silencioso e pequeno. Em seguida, veio o imponente dos Clops, seguido por um Litwick pálido e cintilante e um Malter travesso. Edgar acenou com a cabeça para cada um dos Pokémon à medida que eles apareciam. Então, seus olhos se voltaram para alguém que caminhava em direção a eles não muito longe, Shiro.